Quando é que a mulher selvagem se apresenta para nós? De muitos e infinitos modos. O arquétipo da mulher selvagem envolve o ser alfa matrilinear. Há ocasiões em que vivenciamos sua presença, mesmo que transitoriamente, ficamos loucas de vontade de continuar. Para algumas mulheres, essa revitalizante prova da natureza acontece durante a gravidez, durante o parto, durante a amamentação, durante o milagre das mudanças que surgem à medida que se educa um filho, durante os cuidados que dispensamos a um jardim, a um relacionamento amoroso. Por meio da visão também temos uma percepção dela, através de cenas de rara beleza. A Clarissa Pinkola Estés nos conta que ela costuma sentir sua presença quando vê o que no interior chamamos de pôr do sol divino. Quem já viu um desses? Senti que ela se mexeu dentro de mim quando vi os pescadores saindo do lago ao escurecer com as lanternas acesas e também quando vi os dedinhos do pé do meu filho recém-nascido, todos enfileirados como grãos de milho doce na espiga. É muita poesia, né, mulheres? Esse livro, ele realmente é muito tocante, porque além dessas histórias antigas que nos tocam corpo, pele, pelo, alma, a análise da Clarissa Pinkola Estés é de uma profunda sensibilidade, poesia, e é um estudo realmente assim infinito, né? Eu tô aqui há 13 anos, como eu falei, mais de 13 anos estudando esse livro, e é pouco, né? 13 anos para um livro que é um livro tão oracular, né? Como a gente fala assim, que os oráculos, os verdadeiros oráculos, né? O oráculo, a gente faz uma resposta finita para ele e ele nos traz a gente faz uma pergunta finita para eles, aliás, e ele nos traz uma resposta infinita. E por falar em oráculo, eu comecei a ler esse livro como um oráculo mesmo. Então vamos abrir nesse momento esse oráculo para ver o que ele nos traz. Respirei fundo. Saiu o capítulo A Volta ao Lar, o retorno ao próprio self, que é um capítulo que a gente vai ver mais à frente. E é o capítulo da pele de foca, pele de alma. Vou ler aqui um trecho. Há muitas formas de volta ao lar. Muitas são rotineiras, algumas são sublimes. Reler trechos de livros e de poemas isolados que já comoveu você. Passar até mesmo alguns minutos junto a um rio, um córrego, um regato, ouvindo aquele som. Ficar deitada no chão numa sombra rendilhada, que maravilhoso. Ficar com quem amamos, sem as crianças por perto. Eu, como mãe de pequeno, isso realmente me preenche a alma. Também. Caminhar ou passear de carro por uma hora em qualquer direção e depois voltar. Apanhar qualquer ônibus com destino desconhecido. Tocar um instrumento enquanto se ouve música. Assistir ao nascer do sol. Ir de carro até um lugar em que as luzes da cidade não prejudiquem a visão do céu noturno. Orar, estar com uma amiga especial. Ficar sentada numa ponte com as pernas balançando no ar. Segurar um bebê no colo. Sentar-se junto a uma janela num café e escrever. Sentar-se num círculo de árvores. Secar o cabelo ao sol. Pôr as mãos num barril cheio de água da chuva. Envasar plantas, fazendo questão de lamear muito as mãos, contemplar a beleza, a graça, a comovente fragilidade dos seres humanos. Que lindo, que lindo. Então fica aqui o pedido desse nosso oráculo, né? Desse nosso dia de introdução a essa jornada, onde a gente vai vivenciar tantas histórias, né?
E tantas histórias, essas histórias que nos tocam a nossa escuta interior. Então fica aqui esse pedido do nosso oráculo de a gente voltar ao lar, a cada instante, a gente saber que o mundo é o nosso lar, a gente saber que o nosso corpo é o nosso lar, a gente saber que o nosso bem-estar é o nosso lar. Então que nessa quarta, até a próxima quarta, e assim continuamente, a cada aqui e agora, a gente se sinta em casa. E quando não se sentir em casa, perceber, ouvir essa voz que diz por aqui, por aqui, por aqui, que nos leva a esse retorno. Esse é chamado. Amei. Inclusive, falou aqui, né, de colocar a mão num barril cheio de água de chuva. A gente, quando tá... Eu tô em São Paulo, né? Conhecida por alguns como Babilônia. E nessa selva de pedra, a chuva, ela não é tão bem-vinda por muitas pessoas, né? Porque ela não tem um escoamento que na natureza é necessário e é lindo que assim seja, né? Então, falando desse lugar também da opressão, da nossa terra que tá oprimida, né? Por debaixo de tanto asfalto. E esses dias eu fui convidada por uma amiga maravilhosa para participar de um círculo cigano, contar uma história lá. E ela me trouxe que a chuva para os ciganos é sagrada, porque a chuva passou pelos 5 elementos, né? Ela evaporou, então teve fogo, virou vapor, virou ar, né? Condensou e aí caiu de volta para a terra essa água, né? E aí nos ciganos, quando a gente recebe esse banho de chuva, assim como a gente recebe o banho de cachoeiro, o banho de mar, até o banho de chuveiro, a água ela é maravilhosa de todos os modos, mas quando recebe esse banho de chuva é intencionar mesmo essa lavagem, esse florescimento, né? E aí a gente coloca o 5º elemento, que é o éter, que é a nossa intenção. E é aí também que a mulher selvagem fala com a gente. Ela fala com a gente na nossa intuição. Ela é a nossa essência, né? A nossa intuição, os nossos instintos. E isso não quer dizer ser mulher selvagem e sair uivando e vandalizando por aí, não tem nada a ver, né? A mulher selvagem é aquela mulher não domesticada, muito ao contrário, é uma mulher na sua integração plena com a sua própria natureza. É uma mulher em paz, é uma mulher que está no lar. Muito lindo. Eu trouxe aqui para nós também nessa noite de introdução esse oráculo aqui, ó, oráculo da deusa. E nesse oráculo temos a mulher selvagem, Baba Yaga, que é um outro nome para mulher selvagem. E eu vou convidá-las agora para se sentarem ou deitarem do modo mais confortável possível e a gente fazer uma jornada com Baba Yaga. Um poema. Caminho pela floresta e falo intimamente com os animais. Danço descalça na chuva, danço nua, viajo por caminhos que eu mesma faço e da maneira que me convém. Meus instintos e meu olfato são aguçados. Expresso livremente minha vitalidade, minha alegria pura e exuberante, para agradar a mim mesma, porque é natural, porque é natural, porque é natural. Sou a selvagem e jubilosa energia vital. Venha e junte-se a mim. Vamos lá? Então, sentem ou deitem-se de um modo mais confortável possível, com a coluna reta. Fechem os olhos. Inspire profundamente e expire emitindo um som. Mais uma vez, inspire. E solte um som. Se sentir vontade de cantar, de gritar, faça, libera, aproveita. Mais uma vez, inspira e solta um som.
visualize, sinta, perceba uma árvore. Pode ser uma árvore que você já tenha visto ou uma que existe na sua imaginação. Inspire profundamente e, à medida que solta o ar, fique diante da árvore. Ande ao redor dela. Do outro lado da árvore, você vê uma grande abertura no tronco. Entre por essa abertura. Dentro da árvore, sinta-se mergulhar. Você só precisa mergulhar e ficar sem saber o que vem depois. Você só precisa mergulhar e ficar sem saber o que vem depois. Para baixo. Viajando dentro da raiz da árvore. Parece seguro e confortável e você se entrega à sensação de flutuar para baixo, para baixo, para baixo. Quando alcança o final da raiz, você se vê deslizando diretamente para o inferno, onde cai sobre um travesseiro macio. Está na hora de chamar a mulher selvagem. Você pode assoviar, uivar, entoar um cântico ou cantar, dançar ou tocar uma música para chamá-la. Heia, 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 ho. Heia, 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 ho. Heia, 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 ho. Quando a sua mulher selvagem chegar, agradeça a ela por sua presença. Peça-lhe aquilo de que você precisa, você merece. Talvez você não saiba do que precisa, mas ela sabe e o dará a você. Em troca, ela lhe pedirá um presente. Dê-lhe o que ela quiser com o coração aberto. Agora pergunte se ela está disposta a voltar com você e fazer parte da sua vida. E ela diz que sim. Você a abraça e ao fazê-lo sente que você e a mulher selvagem estão se fundindo, tornando-se uma só. Você tem a sensação de ter ficado maior, mais forte, de ter se expandido. Você sente uma onda de vitalidade e alegria. Agora está na hora de voltar. Volte à raiz da árvore. Sinta-se flutuando para cima, cada vez mais para cima, revigorada, energizada, renovada, revitalizada. Para cima, para cima, para cima, até alcançar o interior do tronco da árvore. Ao sair pela abertura, respire fundo e, à medida que solta o ar, volte ao corpo. Quando estiver pronta, abra os olhos. Bem-vinda. Vim aqui para saudar. Vim aqui para saudar. Vim aqui para saudar a força feminina. Essa força delicada, mãe, que nos ensina. A onça arranhou, perfumou a mata. A mesma onça roncou, balançou a terra. Vim aqui para saudar a força
feminina. Essa força delicada, mãe, que nos ensina. A onça arranhou, perfumou a mata. A mesma onça arrancou, balançou a terra. Balançou a terra. Balançou a terra. Balançou a terra. Somos terra fértil. Mesmo um jardim sem cultivo recebe a bênção das sementes que chegam ao vento. Se as histórias são sementes, nós somos a própria terra. E a mulher selvagem nos abraça e somos nós mesmas. Por isso, mulheres, lhes digo: para encontrar a mulher selvagem, é necessário que as mulheres se voltem para suas vidas instintivas, sua sabedoria mais profunda. Portanto, vamos nos apressar agora e trazer nossas lembranças de volta ao espírito da mulher selvagem. Vamos cantar sobre sua carne. Vamos cantar sua carne de volta aos nossos ossos. Despir quaisquer mantos falsos que tenhamos recebido. Assumir o manto verdadeiro do poder do conhecimento e do instinto. Ocupar os terrenos psíquicos que nos pertenceram um dia. Preparar a cura. Voltemos agora, mulheres selvagens, a uivar, rir e cantar para aquela que nos ama tanto. Para nós a questão é simples. Sem nós, a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem, nós morremos. Para a verdadeira vida, ambas têm de existir. Gratidão, mulheres. As espero. A mulher selvagem a chama para essa jornada completa desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje a gente pôde vivenciar um pouco, um tanto do conteúdo da introdução do livro. E os próximos encontros serão com mais encorpado nas histórias. Então começa com uma história e aí a gente chega nessa análise que é tão poética, profunda e nos toca tanto e desperta tanto e gera tantos florescimentos e também tantas liberações daquelas ervas daninhas que não nos servem mais. Até o próximo encontro. Sou Juliana Bazanelli, assim falei. Arro, ahá. Abraços e uivos.